Senhor presidente, eu peço que some o meu tempo de líder, tempo da minoria. Pois não. Tempo de líder da minoria. Senhoras e senhores, senhor presidente, todos retornamos de nossas bases com a percepção clara que a crise que atingiu de forma substancial o ano 2015 e uma população que é avisada sobre um ambiente tenebroso para 2016, mais do que cobrar, como nós temos feito, da presidente Dilma Rousseff, seguramente grande parte desse Congresso tem a percepção que essa população começa a perguntar também qual é o papel do Congresso Nacional nessa crise. E nós temos deixado claro que a disposição, inclusive das oposições, é de se debruçar sobre uma agenda que possa apontar para uma saída dessa grave crise instaurada, mas só podemos fazê-la se a presidente da República apresentar uma agenda ao Congresso Nacional. Vejamos, um ano atrás, aqui na mensagem presidencial, a presidente Dilma apontava que era prioridade do seu governo o controle da inflação. E o que houve? Inflação de mais de 10%. A presidente Dilma e o seu governo apontavam que era prioridade, na mensagem presidencial do ano passado, o ajuste fiscal. E o que é que o Brasil viu ao final do ano passado? Um desajuste fiscal de mais de 110 bilhões de reais. A presidente Dilma Vana Rousseff apresentava ao país como prioridade na mensagem anterior do ano passado a proteção ao emprego. E o que é que vimos? 1,5 milhão de brasileiros desempregados. E ontem, o que se repete na liturgia da presidenta, chefe de Estado, chefe de governo, que vem ao Congresso Nacional, qual é a proposta objetiva que apresenta aos conjuntos de parlamentares e, de modo especial, até onde as oposições podem colaborar com uma agenda que não existe. Aliás, a agenda apresentada ao Brasil é a agenda da reforma da Previdência Social. Vejamos, uma agenda que o seu partido, sentado aqui nas primeiras cadeiras do meu lado direito da Câmara dos Deputados, afirma que não vai apoiar. Uma agenda que o seu ministro da Previdência diz hoje nos jornais que não é urgente e que não é prioritária. A pergunta é: a agenda do PT, a agenda é da presidente Dilma, a agenda é do ministro Bezuini ou o que nós conhecemos? Não há agenda a ser apresentada ao país. Mais ainda, enquanto ano passado o governo lardeava a importância da votação da desvinculação da Receita da União, a chamada DRU, o ano passado parte substancial da própria oposição ofereceu apoio a essa matéria, e o que vimos? O governo não conseguiu avançar com essa matéria, mesmo tendo uma importante colaboração de votos de setores da oposição. O que nós temos assistido, senhoras e senhores parlamentares, é uma crise em que o Poder Executivo, como uma instituição forte que é a cultura presidencial brasileira, não conhece nenhuma outra solução a ser apresentada, a não ser, a longo prazo, reformas que o seu partido e o partido da presidente Dilma não aceita. Aliás, nós só vamos nos debruçar sobre qualquer papel de reforma apresentado pela senhora Dilma Rousseff se houver a posição formal antes de que fez o dever de casa com o apoio de seu partido. Aqui não adianta tratarmos só das soluções de curto prazo como medida provisória dessa natureza,
que cuida única e exclusivamente de aumento de carga tributária. Parte substancial dos parlamentares que estavam aqui quando derrotamos a renovação da CPMF, que o governo do PT ladeava que ia ser um caos nas contas públicas, quando nós derrotamos a CPMF e a sua renovação, sabe o que acontece? Basta buscar os dados e a imprensa do mês seguinte, após o fim da CPMF. A arrecadação cresceu por uma razão muito simples. Os bilhões que foram retirados das contas do governo federal passaram a ser utilizados pela própria população, que gasta os seus recursos com eficiência, que não permite os desvios, como da Petrobras, e os desvios têm se dado ao longo do tempo. Aliás, não vimos ontem da presidente da República uma única fala, uma única referência ao que fazer sobre a Petrobras. A presidente, que hoje vai estar em cadeia nacional de TV, falando sobre o Aedes aegypti que assola a população brasileira, há anos é omissa em relação ao trato dessas questões. Lá no Nordeste ou em Pernambuco, meu estado, onde a microcefalia atinge a população com índices absolutamente preocupantes, já são praticamente 2 meses que a presidente da República esteve no estado, que o ministro, nosso colega deputado, esteve no estado, e efetivamente o que acontece com os municípios daquela região que é atingida mais gravemente? Zero de apoio de recursos federal. Nada mais do que falácia, discurso e retórica. A população sofre com uma epidemia das mais graves da nossa história, e que aqui é alardeada por importantes parlamentares nossos do parlamento brasileiro, que mostram a gravidade do que ia se dar, e o governo age de forma absolutamente lenta. Portanto, o 2016, em que o governo do PT faz o chamamento do Congresso para que participe e colabore com essa crise, a matéria-prima desse Congresso, a matéria-prima do parlamento, para discutir e poder tratar de matérias, é uma agenda. São matérias objetivas que reformem, se é que no que precisa, o Estado brasileiro, mas essa matéria-prima não há, por uma razão muito simples. A presidente Dilma não tem agenda, não apresenta a solução e o rumo de como sairmos dessa crise. Se o fizer, estaremos aqui para debatê-lo, mas só com retórica, só com discurso que aparente boa vontade, nada vai mudar na vida dos brasileiros, que vivem a mais grave crise política e a mais grave crise econômica da nossa história recente. Portanto, esperamos que o governo federal deixe o discurso de lado e apresente propostas objetivas, que não sejam só de aumentar o tributo sobre a população brasileira. Portanto, nessa orientação, a minoria marca a posição de sim em relação ao requerimento nominal de retirada de pauta dessa medida provisória.